tema do nosso vídeo é o CPC 16 e tem por objetivo estabelecer o tratamento contábil para estoques. O CPC também orienta sobre a determinação do valor de custo dos estoques e seu devido reconhecimento. Esse CPC é aplicado a todos os estoques, exceto quando é produção em andamento proveniente de contratos de construção, instrumentos financeiros e ativos biológicos relacionados com atividades agrícolas. O estoque é um ativo permanente e ele pode ser definido de 3 maneiras: estar mantido para venda no curso normal dos negócios, ou em processo de produção para posteriormente ser vendido, ou ainda na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Conforme o CPC 16, esses estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois menor. Os estoques devem ser compostos pelos seus custos. Começando pelo custo de aquisição, deve ser somado ao preço de compra os impostos não recuperáveis, como o imposto de importação, o frete, o seguro e a mão de obra. Deve-se deduzir os descontos comerciais e os abatimentos. Já o custo de transformação são os custos ocorridos durante a produção. E então, o custo de aquisição, junto com o custo de transformação e os demais custos, devem trazer aos estoques a sua condição e localização atual. O CPC trata também dos custos indiretos de produção, conhecidos também como custos de transformação. Eles se dividem em custos fixos e variáveis. Os fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes independentemente do volume de produção. Por exemplo, numa padaria, o salário e o aluguel do estabelecimento vai ser fixo independente da quantidade de pão, rosca ou bolo que a padaria produzir. Já os custos variáveis vão variar proporcionalmente com o volume de produção. Por exemplo, lá na padaria, quando o padeiro for fazer uma fornada de pão, ele vai usar uma quantidade X de farinha, de leite, de ovos, de fermento. Se ele for duplicar essa quantidade, ele vai duplicar a matéria-prima, ele vai usar 2 vezes mais o que ele usou de farinha, de leite, de ovos, de fermento. Os custos de transformação que não forem separadamente identificáveis devem ser alocados a cada unidade produzida com base na capacidade real utilizada. Lá na padaria, quando o padeiro fez o pão, ele usou a mão de obra. E como que separa essa mão de obra? Como que define? Deve ser feito um método de rateamento e alocar a cada pão a quantidade de mão de obra que o padeiro utilizou. Quando a geração de subprodutos de custo relevante, deve ser mensurados pelo valor realizável líquido que deve ser deduzido do custo do produto principal. Como exemplo, podemos pegar o adubo. Aquele resto de comida, em vez de ser jogado fora, uma perda, ele pode ser vendido como adubo. O processo produtivo se inicia com a colocação de todos os custos envolvidos com a matéria-prima, gasto com a mão de obra, com os salários, com a água, com a energia e com a manutenção de maquinários. Dessa forma, o produto é transformado, depois é embalado, tornando-se um produto concluído e, posteriormente, ele vai ser vendido. Não faz parte do custo dos estoques, gasto com armazenamento, a não ser que sejam necessários ao processo produtivo entre uma e outra fase de produção. Despesa administrativa, que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condições atuais. Despesa de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes, não devem fazer parte dos custos dos estoques também. Valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra e outros insumos também não devem fazer parte do custo dos estoques. A alocação dos gastos fixos nas unidades produzidas deve ser baseada no volume normal de produção, ou seja, aquela que consegue atingir em média ao longo de vários períodos em circunstâncias normais, inclusive levando em consideração a não utilização da capacidade total resultante da manutenção planejada de férias coletivas planejadas, entre outras paralisações.
Os custos fixos relativos à capacidade não utilizada em volume de produção inferior ao normal deve ser registrado como despesa do período em que são incorridos, não podendo ser alocados aos estoques. Um exemplo de desperdício de produção seria um acidente com uma caixa de ovos para a produção de um bolo. Supondo que seria usado 3 ovos para cada bolo, mas que devido ao acidente tenha perdido uma caixa com 12 ovos, se essa perda for considerada no custo do bolo, o bolo ficará com custo fora da normalidade, e essa perda deve ser considerada como despesa. Indícios de perda e redução para valor realizável. Quando um estoque está obsoleto, danificado ou sofre redução no valor do preço de venda ou incremento no custo estimado de acabamento, o estoque deve ser avaliado pelo valor realizável líquido. Por exemplo, um bolo próximo à sua data de vencimento possui um valor menor de realização que um bolo recém-preparado. O valor realizável líquido é obtido a partir do preço de venda estimado, deduzido dos custos estimados de conclusão, dos gastos estimados necessários para se concretizar a sua venda e dos tributos incidentes sobre a sua venda. Essa redução é normalmente feita item a item, a não ser quando são relacionados com a mesma linha de produto e que tenham a mesma finalidade. As reduções ao valor realizável líquido devem ser revertidas quando desaparecem as circunstâncias que obrigaram o seu registro. Valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos negócios, e é um valor específico para a entidade. O valor justo refere-se à quantia pelo qual o mesmo estoque pode ser trocado entre os compradores e vendedores conhecidos e dispostos a isso, que é o valor de mercado, refere-se ao valor de mercado. O custo padrão pode ser utilizado para mensuração de estoques, desde que sejam estabelecidos com base em níveis normais de eficiência e volume de produção, seja revisado periodicamente ou que quando haja mudança nas condições de produção e reflitam aproximadamente o custo real. Por exemplo, determino que um custo padrão para um bolo de R$ 5, este custo poderá ser utilizado se a produção atender histórico constante de eficiência. Este custo deverá ser revisado periodicamente e deverá ser aproximado do custo real. O método de varejo pode ser utilizado para mensurar estoques de grande quantidade de itens que mudam rapidamente, e itens que possuem margens semelhantes e que não é praticável outras formas de custeio. O custo dos estoques devem ser determinados pela redução do seu preço de venda da porcentagem apropriada da margem bruta. Conforme o CPC 16, sobre a existência de bens não intercambiais, o seu custo específico precisa ser utilizado. Identifique-se seus custos individuais. Bens intercambiais, deve-se usar o custo médio ponderado, ou PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, e nunca o EPS, pois é vedado por lei. O mesmo critério deve ser utilizado consistentemente para a valorização dos estoques que tenham natureza e usos semelhantes para a entidade. Geralmente, compra-se estoque a prazo, e a negociação pode ter efetivamente o elemento de financiamento. Para exemplificar isso, considere-se um preço à vista a R$ 100. Se houver elementos no financiamento, como demonstrado neste exemplo, a diferença deveria ser considerada como despesa de juros durante o período de financiamento. Observe a diferença dos preços entre 30 e 60 dias. A diferença do preço à vista deveria ser alocado pelo período de financiamento. Bom, vamos analisar agora as divulgações das demonstrações contábeis da empresa MRV Engenharia. Então, ela foi criada em 1979 e, diante de algumas informações que saíram em revista, ela foi informada que foi a 13ª maior construtora do país em 2011, quando atingiu um patrimônio de 437 milhões de dólares. No caso, a multinacional mineira incorporada foi ainda a 28ª marca mais valiosa do país naquele ano, segundo a mesma revista, que no caso a revista Isto É.
A MRV ela constrói casas e apartamentos em mais de 140 cidades no Brasil, com os valores e métodos que atendem os pré-requisitos do projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal. No caso, foi retirado várias pessoas do aluguel diante desse projeto. Bom, e o mais legal de referente a esse projeto, que nesse setor imobiliário ele permite à própria empresa fazer o planejamento do processo construtivo. A empresa ela tem um foco na redução de custos, fazendo com que os apartamentos sejam os preços mais acessíveis do mercado. Então, assim, diante de todas essas informações, escolhemos essa empresa para analisar as divulgações quanto às demonstrações contábeis que estão de acordo com o CPC 16. Analisando então a parte do CPC 16, notamos que as políticas contábeis adotadas na mensuração da MRV, ela evidencia dessa forma os melhores critérios e valorizações utilizados. Ela apresenta os dados do estoque individual e consolidado. Foi observado também que a empresa ela reconhece apenas os estoques vendidos no resultado da empresa. E notamos também que, apesar da empresa não mencionar os seus estoques, foram escriturados pelo valor justo, menor aos custos de venda. Além de seus lucros, os ativos e passivos são reconhecidos ao valor justo. Diante da análise, a empresa ela não teve reversão e nem redução no valor do estoque no período observado, e por isso a empresa não precisou deduzir em seus resultados. Sendo assim, a empresa não teve que explicar as circunstâncias ou os acontecimentos que conduziram à reversão das deduções de estoques, segundo rege as normas da divulgação conforme o CPC 16. Diante disso, a companhia ela possuía, em 31 de dezembro de 2014, imóveis em construção que servem como garantia de contratos de empréstimos e financiamentos, como foi evidenciado nas notas explicativas. Referente a todas essas informações, conseguimos ter um conhecimento ampliado ao ter a oportunidade de analisar a empresa e conseguimos também entender a importância de uma empresa seguir o CPC ao divulgar suas demonstrações contábeis, fazendo também que esclareça as melhores situações financeiras da empresa para seus acionistas e a comunidade que investe de alguma forma na empresa. A companhia MRV ela apresentou em 2011 todas as informações necessárias para que podamos entender a importância do CPC e concluir que boa parte do sucesso de uma empresa pode estar escondida por trás de demonstrações contábeis bem feitas e sendo assim bem claras também.